Tudo bem? Nesse período de quarentena tem algumas questões bem importantes para a gente pensar. E uma delas é o poder de uma mãe sobre o futuro de seu filho. Bora lá? Pois é, pessoal. Vamos discutir o quanto uma mãe pode influenciar e inclusive determinar o futuro de um filho, com base nos estudos da psicóloga argentina Laura Gutman, que tem vários livros interessantes publicados, e eu me refiro principalmente aos livros O Poder do Discurso Materno e Biografia Humana, que são livros interessantes onde essa psicóloga traz uma metodologia de análise da vida do indivíduo, e a partir dessa análise a pessoa começa a entender por que ela age de uma determinada forma e sente de uma determinada forma. É importante nós refletirmos sobre o poder de uma mãe no futuro de seu filho, principalmente nesse momento em que as famílias estão com distanciamento social, então estão todos enclausurados em casa, mães, pais, crianças. Então aqueles pais que têm mais paciência, que geralmente são mais amorosos, também podem se estressar. Mas certamente eles vão se esforçar mais para não se estressar com seus filhos. Mas e aqueles pais que têm transtorno de personalidade ou que têm uma agressividade exacerbada, sejam lá por quais motivos que na infância os influenciou a ser quem eles são ou a agir de determinada forma? Essa metodologia de Laura Gutman nos ajuda a entender por que nós agimos de uma determinada forma, pensamos de uma determinada forma e somos o que somos a partir de coisas que aconteceram na infância, né? Então essa metodologia da biografia humana da Laura Gutman, ela casa muito bem com a psicanálise de Freud, né? Freud é considerado o pai da psicanálise, porque ele diz que todas as questões da vida de um adulto, elas têm como raiz algo que aconteceu na infância e relacionado à sexualidade. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o poder da mãe sobre o futuro de seus filhos. Laura Gutman, ela fala que a criança é um ser que ela nasce sem saber sobre o mundo. Quem dá nomes às coisas para essa criança é principalmente a sua mãe. São seus familiares, mas geralmente é a mãe aquela pessoa que mais está próxima da criança, porque a criança já sai para o mundo de dentro do ventre daquela mãe. Então geralmente aquela criança vai para os braços daquela mãe, né? Muitas vezes aquela criança é amamentada pelaquela mãe, seja pelo seio ou seja pela mamadeira, mas essa relação mãe-bebê, ela é algo muito próximo, é muito intrínseco. As pessoas acham que todas as mães são bondosas e amam seus filhos, mas precisamos entender que existe diversidade no mundo e que as pessoas são diferentes. Uma pessoa que tem um transtorno de personalidade será uma mãe que tem um transtorno de personalidade, como diz a nossa blogueira e psicóloga Anaída Mico aqui no YouTube, que eu sigo e eu acho maravilhosa, né? Então a Laura Gutman fala que boa parte do mundo que a criança conhece é nomeado pela mãe. Então, aquilo que a mãe não nomeia para a criança não vai saber o que é, né? Então, se for algo muito doloroso e aquela mãe não se preocupar ou não mencionar, ou seja, não dar um nome para aquilo que aconteceu, a consciência da criança vai tentar retirar da mente da criança aquilo que a autora fala que é relegar à sombra. Mas não significa que a criança apagou aquele acontecimento ruim. Significa que aquele acontecimento ruim vai ficar mascarado na consciência daquela criança, mas certamente provocará vários prejuízos na sua vida adulta. E aí, para mostrar isso, né, o quanto é importante que nós, mães, cuidemos de nossos filhos. E eu digo principalmente, gente, filhos com deficiência, e em especial crianças autistas. Temos que treinar a nossa paciência, temos que treinar a nossa resiliência e elaborar atividades que possam distrair, que possam educar, que possam deixar as nossas crianças felizes. Porque nós sabemos que de todas as deficiências que existem,
O autismo é bem especial, porque uma das maiores características são problemas de comportamento. E o que é que irrita mais uma pessoa do que problemas de comportamento? O autista tem tendência a ter menos tolerância à frustração. Então, quando algo não ocorre da forma como ele quer, ele se irrita muito mais do que outras crianças. O autista geralmente tem mais medos do que outras crianças, né? Boa parte dos autistas não querem ir para o banheiro sozinhos, não querem dormir sozinhos. É claro que toda criança vai trazer enfrentamentos para a sua família, mas quando a gente fala de autistas, esse comportamento, esses problemas são muito relacionados a mau comportamentos, que na literatura a gente chama de comportamentos disruptivos, comportamentos fora do padrão, que é uma forma bonita de dizer comportamentos que a gente não espera, né? Comportamentos que não encaixam no modelo de comportamento que a gente quer, comportamentos diferentes daquilo que a gente quer. Então a gente precisa treinar muito, muito a nossa paciência. A gente precisa usar a nossa mente para pensar no porquê aquela criança está com aquele comportamento, né? A terapia ABA, ela fala muito sobre isso, por isso que é uma terapia muito utilizada, muito interessante para ser trabalhada com crianças autistas, porque ela analisa o antecedente, o que aconteceu antes com a criança que provocou aquele comportamento. Então, a psicóloga, a mãe, ela vai agir não para banir ou para extinguir o comportamento em si, né? Não trabalha só na consequência, mas também na causa, no porquê aquela criança agiu daquela forma, né? Eu vejo relatos de mães de autistas muito frequentes, né, que estão desesperadas nesse período de distanciamento, né, que a gente chama de quarentena, né, mas é diferente. Distanciamento são aquelas pessoas que não apresentam sintomas, mas estão distantes das outras. Quarentena são aquelas pessoas que apresentam alguns sintomas que podem ser um potencial, né, uma potencial pessoa contaminada, e ela fica de quarentena. Isolamento social são aquelas pessoas que comprovadamente já têm o diagnóstico de coronavírus. Então estamos em distanciamento, né? Em outro vídeo eu usei a palavra quarentena, mas o correto é distanciamento, né? Bom, então essas mães, as mães de crianças autistas, é muito normal que elas digam que elas estão muito cansadas, que elas estão muito estressadas, porque muitas vezes viram à noite com a criança fazendo birra. Será que é birra ou será que é incômodo? Quando a gente fala de birra, birra acontece com qualquer criança. Quando a criança tenta manipular os pais de alguma forma para conseguir algo. Então, por exemplo, se toda vez que o meu filho chora, ele consegue aquilo que ele quer, ele vai usar o choro como um mecanismo para conseguir. Se toda vez que o meu filho se joga no chão e esperneia, eu dou para ele aquilo que ele quer, ele vai usar espernear no chão como um mecanismo para conseguir. Geraldinho, por exemplo, ele às vezes usa um mecanismo que já deu certo algumas vezes com ele, que é repetir o pedido várias vezes, que foi um mecanismo que meu filho não autista, Gilberto, também utilizou na infância dele. Você lembra, Beto? Você lembra? Você me perguntava várias vezes a mesma coisa e me convencia a te dizer sim, né? Quando eu perguntei para uma pessoa, né, que é amiga nossa, que morava com a gente, né, que trabalhava cuidando de vocês, será que eu sou uma boa mãe? E ela dizia, você é uma ótima mãe, mas você precisa, quando dizer sim, manter o seu sim, quando dizer não, manter o seu não, né? E eu já fiz isso com o Geraldinho, né? Dele perguntar e persistir num pedido, eu dizer não, e ele insistir e depois eu dizer sim, né? Isso se torna um mecanismo. A criança, ela é manipuladora, ela é inteligente, ao contrário do que muita gente pensa. Ela vai aprendendo que se ela agir de uma forma, ela colhe determinado resultado, né? Então, quando é birra, é quando ela está usando uma manipulação, ela está agindo daquela forma para conseguir algo que ela quer. Mas quando é incômodo, não. Quando é incômodo é porque algo está fazendo ela sofrer e está fazendo ela agir daquela forma. Então, mães de autistas precisam começar a descobrir o que é que faz o teu filho sofrer. Será que aqueles gritos, aquele choro são birra ou são incômodos, né? A gente precisa lembrar que grande parte dos autistas, todos os autistas praticamente, têm problemas de processamento sensorial, né? A maioria deles tem hipersensibilidade sensorial em alguns dos sentidos, geralmente por barulho. Duas coisas que afetam muito a pessoa autista, que fazem com que ela sinta muito desconforto, é mudança de rotina e mudança de ambiente.
né? Nesse momento do coronavírus, todas as famílias mudaram sua rotina, né? De alguma forma elas mudaram sua rotina. Primeiro que não podem sair de casa, já é uma mudança muito drástica, né? As crianças não estão indo para a escola, então várias coisas estão acontecendo. Mas o que é que precisa ser modificado nessa rotina? Ou será que não é necessário você criar uma rotina para a tua criança parar de sofrer, né? Blogs infantis, psicólogos, inúmeros psicólogos falam sobre determinados comportamentos que um pai e uma mãe tem que ter para fazer aquela criança dormir, como diminuir o barulho, deixar aquela criança num ambiente mais escuro, estar com aquela criança num ambiente relaxado, né? Talvez dar um banho antes de dormir para aquelas crianças se sentir bem, ver se o quarto está com um clima agradável. Então, talvez contar uma história, né? Talvez estar junto da criança e aguardar ela dormir. Então tem vários mecanismos aí em vários sites e blogs que dão dicas sobre como os pais podem treinar aquele momento, né, de dormir, criar uma rotina estruturada. Os autistas precisam muito de uma rotina estruturada. Se a gente não cria uma rotina estruturada, a gente deixa o autista desequilibrado. Porque a gente já aprendeu aqui juntos, né, nesse canal, que os autistas têm dificuldades de processamento cerebral, neural, processa de uma forma diferente das outras pessoas. Então eles precisam manter um equilíbrio. Então a rotina é uma forma do autista manter o equilíbrio, né? Então precisamos, mães, pensar o que é que está faltando, ou o que é que está acontecendo que está provocando esse incômodo, né? E lembrar que nós, mães, temos um poder muito grande de determinar o que nossos filhos serão, o que nossos filhos poderão fazer e as atitudes dos nossos filhos no futuro. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais para vocês, para esse vídeo não ficar extenso, sobre essas questões da Laura Gutman, né? De por que essa mãe, as mães de modo geral, têm um poder tão grande sobre a vida de seus filhos. Beijão. Dá um like, quem não está inscrito, se inscreve, compartilha com seus amigos e fica aí com a gente. Até mais.